Olá pessoal, boa tarde para vocês. Hoje, quinta-feira, 22 de outubro, e nós vamos estar falando aqui das nossas aulas de História e Geografia, tá? Então, começando aí com a nossa aula de História, o tema trabalhado essa semana é o trabalho dos escravizados. Então, aqui na página 48 e 49, né, e 50, nós vamos trabalhar até a página 50, tem um texto que fala, né, que na casa das famílias mais abastadas havia dezenas de escravos domésticos, amas de leite, babás, arrumadeiras, passadeiras, né, cocheiros, carregadores de leiteiras ou cadeirinhas, onde os brancos eram transportados de um lugar para outro. As pessoas mais modestas procuravam comprar ao menos um moleque para carregar os pacotes quando saíam às ruas. Além do serviço doméstico, eram consideradas trabalho de negro as obras de construção civil e o comércio ambulante. E também os escravos, eles, né, aqui nós temos as imagens, né, os negros, os brancos iam fazer as compras, iam fazer as suas coisas, e os negros eram quem fazia os serviços pesados, né, a ama de leite, né, que era a negra que amamentava os filhos dos seus senhores. Cocheiro era a pessoa que guiava os cavalos de uma carruagem. E aí, também aqui na página 49, nós temos a escravidão nos engenhos, que eram as pessoas que trabalhavam nos engenhos, né, e servindo os seus senhores. Aqui nós temos aqui uma imagem de uma senhora branca que está sentada e está rodeado de negros, né? Uma negra está, acho que, fazendo uma leitura para ela, o outro vem servir aí alguma coisa numa bandeja, tipo uma água. Então, assim, ela ficava ali sempre rodeadas de negros, né, para poder estar ali servindo. Então, como você estudou, praticamente todo o trabalho do engenho era feito por africanos escravizados e seus descendentes. Além do intenso trabalho nas lavouras, havia também os trabalhos domésticos, que envolviam tudo que tivesse relacionado à casa grande e seus moradores. Eram chamados ladinos os escravizados que preparavam os alimentos, cuidavam das crianças, limpavam a casa, lavavam as roupas e também eram jardineiros e cuidavam dos cavalos. O tema ladino significa esperto, inteligente. Esses escravizados foram chamados assim por saberem falar o português. Eles eram os que viviam mais próximos do senhor do engenho e suas famílias. Então, aqueles negros, né, que sabiam falar o português, sabiam falar a mesma língua dos seus patrões, eram que viviam, né, nas casas com seus chefes, com seus senhores, porque ali eles conseguiam entender o que eles queriam. As imagens, gente, sempre é importante vocês observar as imagens, porque elas falam por si só. As imagens aqui tá mostrando também, né? Vivendo na senzala. Senzala eram grandes barracões, né? Onde a maioria tinha janelas, quando tinham, eram gradeadas. As senzalas também não possuíam divisão interna nem mobília. O chão era de terra batida e os escravizados não tinham privacidade e dormiam em esteiras estendidas no chão. Então, eles não tinham nada de... Nas refeições, ele recebia uma pequena quantidade de farinha de mandioca, milho, feijão e arroz. Algumas vezes, o senhor do engenho permitia que eles tivessem um dia de folga para cultivar os alimentos que consumiam. Quando conseguiu, os escravizados reuniam-se nas senzalas para conversar, cantar, contar histórias, né? Então, eles preservavam suas tradições e criavam laços de solidariedade. Isso também era uma forma de tentar sobreviver à escravidão. Então, eles tinham seus momentos de lazer. Aqui nós estamos vendo, né, aqui uma senzala, e aqui eles estão apresentando danças, as crianças. Então, eles estão tendo um momento deles de lazer, tá? Então, essa é a nossa aula de história. Essa semana nós não vamos fazer atividade. Nas páginas tem atividade, mas vai ficar para a próxima semana. E na nossa aula de geografia, nós temos aí que trabalhar a página 60 e 61 no livro de vocês, que fala sobre o êxodo rural, né? A luta pela terra no campo. Então, o êxodo rural, o que é o êxodo rural? Ó, a migração intensa do campo para a cidade. Então, o êxodo rural é a população da zona rural que começa a se mudar para a zona urbana, começa a se mudar para a cidade em busca de emprego, em busca de melhorias. Então, as pessoas
Toda vez que você fala em êxodo rural, são as pessoas que moram no campo, que moram nas fazendas, se mudando para as cidades. No Brasil, esse tipo de migração foi muito intenso durante a segunda metade do século XX. Atualmente vem diminuindo. Ele ocorre por vários fatores: desenvolvimento das cidades, que atrai os moradores do campo em busca de oportunidade de trabalho nas indústrias, no comércio ou em empresas de prestação de serviço. A falta de terras, né, ou do que cultivar, faz com que, né, eles migram para a cidade, né, as más condições do tempo, como a seca, né, faz com que as pessoas saiam do campo, porque lá eles não têm o que fazer, e vão para a cidade em busca de emprego. Que nós estamos vendo uma imagem aí, até um quadro pintado, que está mostrando muito bem uma família partindo para, né, saindo do campo aí, levando suas coisas para a cidade. Aqui na página 61 fala a luta pela terra do campo, né, no meio urbano, rural, no meio rural brasileiro, nem todas as pessoas têm acesso à terra. Os pais enfrentam o grave problema de concentração fundiária, que é a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. Então, o que é uma concentração fundiária? É quando um fazendeiro ele tem muitas terras, uma fazenda imensa, enquanto outras pessoas não têm, né? E às vezes essa fazenda imensa que ele tem, ele nem produz nela, ele não faz nada nela, enquanto que outras pessoas gostariam de ter e não têm. A melhor divisão das terras no campo pode ser obtida por meio da reforma agrária. Ela é um conjunto de medidas propostas pelo governo de um país para tornar mais justa a distribuição de terras no campo. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é o MST, que são o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fundado em 1984, é o principal movimento de luta pela reforma agrária no país. Entre suas principais formas de ação estão a realização de protestos, passeatas e a ocupação de terras improdutivas. Aconteceu muito isso aqui no Brasil, hoje não se fala mais em reforma agrária, né? Se fala é muito pouco, a gente quase não vê mais falar. As terras destinadas à terra agrária são de extensas propriedades rurais, pouco produtivas ou improdutivas. Após a análise do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, ocorre a expropriação dessas propriedades e a divisão delas em lotes, que formam os assentamentos. Nesses assentamentos, vivem comunidades de trabalhadores rurais que podem viver e produzir na terra recebida. Então, aqui na nossa região, nós tivemos bastante divisões de terra. Então, nós temos aqui vários assentamentos: assentamento Lagoão, assentamento Tapiraçu, né, assentamento Bandeirante. Tudo isso veio através da reforma agrária, que eram terras imensas que não eram produtivas, e aí o INCRA, junto com o movimento, com o MST, eles fizeram, né, que é um projeto do governo federal, eles fizeram essas divisões dessas terras em lotes de alguns hectares, e aí eles fazem, né, um cadastro das famílias que eles realmente vê que tem necessidade desses lotes, e aí eles acabam dividindo e dá para a pessoa, e a pessoa vai trabalhar e vai produzir, vai plantar. São pequenos produtores, mas que dá para sobreviver tranquilamente. Alguns vivem até hoje, outros já se desfazeram, venderam, já passaram para terceiros e assim por diante. Mas ainda tem pessoas que receberam seus lotes e continuam lá trabalhando, já tem uma condição de vida bem melhor, né, após ter recebido. Aí, pessoal, depois que você ler os textos e fazer o entendimento, vocês vão responder a questão de número 1, que está na página 60. Ó, página 60, a 1 diz assim: observa a reprodução da obra de arte a seguir. Ela mostra retirantes, termo utilizado para definir os migrantes que saem das áreas rurais castigados pela seca em direção às cidades. Aí você vai responder a letra A. Que elementos da imagem sugerem uma mudança do local da residência? Que elementos são esses, gente? São as pessoas carregando as coisas, né? Você vê que é uma família carente, cada um está carregando malas, né? Sacos com algumas coisas e toda a família indo embora. E a letra B, que característica indica que a paisagem representada de uma área é de uma área rural? Que características são essas, né? Aí nós estamos vendo aí árvores, né? Pedras. Então, essa mostra que é a terra de chão, a estrada de chão, né? Terra de chão não, estrada de chão. Aí dá pra gente perceber que é uma área rural, uma fazenda. Aí depois, na página 61, tem a número 1 e a número 2 para vocês responderem também. Qual é o objetivo da reforma agrária? Por que
o acesso à terra é importante para diminuir a desigualdade social. O objetivo da reforma agrária é fazer com que as pessoas recebam, né, um loteamento de terras e por que, né, que esse acesso é importante para diminuir a desigualdade social? Porque as pessoas ali pode plantar, pode colher, pode produzir para a sua sobrevivência e alguns até para poder comercializar em pequenos comércios, vender, né, além de plantar para a sua sobrevivência, eles também podem vender frutas, verduras, né, galinha, ovos, leite. Em sua opinião, o Brasil precisa de reforma agrária? Por quê? Né? Então, vocês vão fazer a leitura, acompanhar o vídeo, né, que eu fiz a leitura, e aí vocês vão responder essas questões 1, A e B da página 60 e 1 e 2 da página 61, tá bom? E história não temos atividade essa semana, é só o entendimento mesmo do texto.